Olá, bem-vindos ao Casa Ideal de hoje. Obrigada aí por você estar aí ligado na gente. E hoje o programa tá uma delícia, gente. Tô recebendo aqui uma super convidada e vou compartilhar com vocês o talento, o carisma, a graça, gente, de uma super profissional nossa aqui de Arapongas, filha do nosso querido Maurinho Cassitas, que nos deixou aí tantas coisas boas aí por Arapongas e pela TV Paraná. E como o fruto não cai longe do pé, eu quero apresentar para vocês uma personal organizer. O que é isso? Tem muitas profissões novas no mercado, ou melhor, atividades que passaram a ter uma série de técnicas, de procedimentos, de estudos, de pesquisas, de ferramentas para que sejam desenvolvidas ainda melhor. E nós estamos sendo recebidos aqui nesse showroom maravilhoso do Brasília Móveis Decor, onde essa equipe maravilhosa do Seu Munhoz produziu, olha só, esse cenário lindo para a gente estar aqui conversando sobre essa profissão de personal organizer. E já te convido, vem aqui no Brasília Móveis Decor ver tanta coisa linda que chegou e que está produzida aqui para vocês. E compartilho então com vocês, gente, esse encontro, e já apresento a nossa querida Yasmin Alcaraz. Tudo bom, Yasmin? Tudo bem, e você? Que bom que você aceitou o nosso convite de estar falando sobre essa profissão. Eu que agradeço. Yasmin, vamos começar já pelo nome. O que é personal organizer? Bom, personal organizer, ele é o profissional que ele lida com organização, como já diz o nome, né? Mas ele lida como com a organização? Ele agrega funcionalidade aos seus ambientes, porque em muitos casos a pessoa pode ter um armário super arrumadinho, que a visita pode ver, e tá tudo lindo quando abre a porta, só que às vezes quando ela precisa encontrar alguma coisa dentro do armário, ela não encontra, não é mesmo? Todo mundo já passou por isso, né? Então quer dizer que estar arrumado e organizado são coisas diferentes, né? Exatamente. Eu me considero uma grande arrumadeira, mas eu sou mega desorganizada. Você olha, tá tudo arrumado e eu nunca acho nada, é mais ou menos isso? Exatamente, isso é um problema muito grande. Aí a pessoa não sabe por que eu não encontro as coisas aqui dentro? Porque ela não fez aquela arrumação de uma forma funcional e não pensou na rotina dela. Então, o que o personal organizer faz? Ele estuda a sua rotina, ele faz uma série de perguntas, questionários, e daí descobre quais são as suas preferências, o que você mais usa, para deixar à mão aquele objeto que você precisa encontrar com mais frequência. Então, é tudo organizado de uma forma lógica dentro dos seus armários, pensando exatamente na sua rotina. Então, por isso que é um personal organizer, que é uma pessoa que vai personalizar a organização da sua casa. Nossa, que interessante. Então não é uma técnica única aplicada em qualquer lugar. Vocês têm então todo esse trabalho, a Yasmin é arquiteta, né? Então você tem todo esse trabalho de arquitetura mesmo, né? Exatamente. De estudar todos os hábitos, todos os costumes, ou então até o que a pessoa quer evoluir com aquilo, para então transformar esse ambiente dela numa coisa bem organizada e funcional, especificamente para aquela família, para aquela pessoa. Isso mesmo. Assim, existem técnicas que dá para ser aplicadas em várias casas, né? Só que em cada casa você tem que pensar na rotina daquela família ou na rotina daquela pessoa que vai usar aquele ambiente. Então, claro que existem tipos de dobras de roupas que são padrão, que dá para fazer em todos os armários, mas onde você vai guardar cada roupa e como, aí já muda de uma casa para outra, de acordo com a rotina daquela pessoa. Meu Deus, a gente acabou de começar a conversar. Olha quanta coisa que você já contou, tem até isso, então, até técnica de dobra de roupa, de malha, de toalha. Isso mesmo. Agora, isso é muito sério, né, Yasmin? Porque, assim, a gente vê hoje que com a nossa correria, com essa coisa de tentar aproveitar o tempo da melhor forma, como a gente perde
tempo tirando uma coisa do lugar e pondo na outra e procurando. E às vezes nem sabe onde guardar, né? Às vezes Ou então você não acaba consegue- comprando de novo porque não achou. Exatamente. Às vezes a pessoa assim não tem a dificuldade só de encontrar, tem a dificuldade de guardar também, né? Nossa, Yasmin, então é um trabalho realmente bem detalhado, né? E qual que é a primeira fase? Como é que funciona? Existe, como em projeto arquitetônico, existe a parte de elaboração de uma proposta, de pesquisa. Como é que é a sequência? Como é que é a metodologia para a gente ter o trabalho de organização pronto? Ó, na verdade, ele começa com uma visita de avaliação. A pessoa, então, solicita a visita, né? Eu vou até a casa dela e analiso os ambientes que ela precisa que sejam organizados e vejo qual que é o grau de complexidade da organização que aquele ambiente está pedindo, como que é a rotina dela, faço um questionário específico para cada tipo de ambiente, para entender bem mesmo como que a pessoa usa cada ambiente, né? E depois tiro fotos também, né, para ter um arquivo. E daí depois eu envio uma proposta de trabalho, com valores, especificando tudo certinho o que vai acontecer, né, no projeto e tal. Aí depois da proposta aceita, acontece a fase de planejamento. Então é baseado em tudo aquilo que eu perguntei na visita de avaliação. Eu vou ter que tentar pensar em coisas que possam facilitar o meu trabalho na hora lá. Então, igual, por exemplo, calçados, né? Que geralmente dá problema dentro de armário, né? Então, se está dando algum problema nos calçados, ela não consegue encontrar direito, fica tudo bagunçado, então nessa fase de planejamento eu já tenho que pensar em alguma forma de resolver aquele problema, para chegar lá no dia de organizar de fato, com a solução já na minha cabeça, né, para já poder executar. Então, depois desse planejamento, acontece a execução da organização e dentro da execução acontece assim, eu faço toda a organização do ambiente, muitas vezes a pessoa não pode estar presente, né, porque todo mundo trabalha, eu estou lá no horário comercial. Você está prestando serviço. Então você põe a mão na massa, Põe a você mão vai na lá massa. falando assim, numa comunicação bem direta. Você chega a ponto de, feito essa avaliação e proposta, foi negociado, vamos começar a trabalhar, aí você faz essas pesquisas, faz todo esse planejamento. Esse planejamento é apresentado para o cliente? É discutido com o cliente? Certas vezes sim. É desenho? Não, é a um gente bate-papo. É um bate-papo mesmo. A gente chega com algumas propostas de soluções, aí ele vê o que ele acha que pode ser feito, o que ele é contra. Muitas vezes tem alguns acessórios assim, organizadores que a gente propõe para ajudar. Só que assim, isso não é obrigatório, tá? Muitas vezes a pessoa não está podendo gastar mais do que o seu acessório que serviço. você fala, o que é? São objetos organizadores que você dá como opção ou não para a pessoa ter, para um dia você vai lá e organiza daí tudo, coloca a mão na massa e entrega pronto. São esses acessórios organizadores existem para vários tipos de coisa. Por exemplo, em escritório tem organizador de revistas, tem caixinha que você põe dentro de gaveta para organizar os objetos dentro da gaveta. Para quarto e closet tem uma infinidade de coisas. Tem Existem empresas, né, que tem até um espaço só para isso hoje em dia, né? Sim, tem marcas especializadas nesse tipo de organizadores. Então, vai desde organizador de sapato, de calcinha, sutiã, tem vários, tem uma cabide, caixas, ganchos, seriam isso então os organizadores. Aí muitas vezes a pessoa fala, não, eu não estou podendo gastar com isso, então eu quero que você trabalhe com o que eu tenho. Ai, então, que interessante. Existe essa possibilidade. Claro que assim, os objetos eles ajudam muito na manutenção. Depois que eu saio de lá, a pessoa conseguir manter o ambiente organizado. Então você sugere algumas coisas que normalmente as pessoas têm em casa, né? Ou então dá uma olhada no que a pessoa tem, a pessoa te apresenta, né? Algumas coisas
alguns acessórios, coisas parecidas com esses acessórios, e se for o caso, você aproveita. Isso mesmo. Então, depois de organizado o ambiente, o que acontece? Eu não simplesmente saio de lá e entrego daquele jeito. Eu tenho que treinar as pessoas que usam o ambiente. Nem sempre é o cliente, tá? Muitas vezes quem organiza o ambiente para ele é uma funcionária da casa. Olha que bacana, chega nesse nível, então, essa prestação de serviço. Daí eu treino a pessoa a organizar da forma que eu organizei, porque tem que dar continuidade ao trabalho. Porque assim, o essencial não é que a pessoa tenha um personal organizer todo mês organizando, por exemplo, o quarto dela. O correto, assim, o legal é que a pessoa me contrate, eu vá lá, organize e seja tão legal a organização que ela consiga dar continuidade sozinha. Manter. Exatamente. Que fique uma comunicação clara, Sim, né, de como que aquilo e aquilo se torne o padrão, sim, né? Que ela se encontre naquilo que eu fiz. Então, o que eu acho perfeito é quando a pessoa não me chama para eu fazer de novo o mesmo ambiente. Né? Sinal que está funcionando. Sim, sinal. Então, depois que você tem esse planejamento, essa conversa com o cliente, essa definição do que vai ser feito, de que acessórios vão ser usados, se a pessoa quiser comprar, então ela compra isso, ou você que providencia os acessórios, ou tanto faz? Na maioria das vezes sou eu que providencio, porque eu já tenho contato com os fornecedores, já sei onde encontrar. E muitas vezes a pessoa não tem tempo de ir até as lojas e comprar as coisas. E muitas vezes também surge a necessidade de comprar alguma coisa a mais durante a organização. Claro. Então eu tenho esse acho que a pessoa vai de... se empolgando também, Sim. né? Ela vai querendo mais acessórios, vai vendo o quanto aquilo lá realmente vai mudar com um acessório ou não. Feito esse planejamento, então tem o dia da execução que você chamou, que é um dia que você vai lá. Aí uma pergunta que eu acho que deve estar também na cabeça de todo mundo. Você bota tudo abaixo e vamos... É assim? Tipo faxina? Coloca tudo para baixo, setoriza e vamos organizar? É assim? Olha, funciona por partes. Eu não ponho todo o armário da pessoa abaixo, né? Porque na maioria das vezes o trabalho ele não dura só um dia. Ele pode durar mais que um dia. Então, às vezes, se a pessoa vai usar aquele ambiente, eu não posso pôr tudo abaixo, né? E ir embora, voltar no dia seguinte para terminar. Então, eu vou fazendo por partes. Por exemplo, em um armário assim com roupas, eu costumo começar de baixo para cima. Que daí é mexendo em maleiro, né? E vou descendo até as partes mais miúdas, que são as gavetas. Então... E você você faz um trabalho também de orientação do que fica e do que não fica? Ou isso é uma coisa assim muito pessoal que você não entra? Ou essa parte de orientar sobre aquilo que dá para se desapegar ou não, que são coisas fáceis às vezes de substituir, que não vale a pena ficar guardando. Chega nesse nível o trabalho ou não? Olha, o ideal é que o próprio cliente retire o que ele tem intenção de doar ou de descartar mesmo antes do meu trabalho. Porque só vai facilitar para ele, né? Tem muitas coisas que as pessoas guardam e que não tem utilidade nenhuma mais. Então, pode ser que aquilo esteja ocupando o espaço de uma coisa que ele ainda queira adquirir, né? Então... Nossa, gente, quanta coisa! Eu quero saber tanta coisa, né? E eu fico aqui pensando... Quando a gente escuta, assim, muitos sábios falando, ou então a gente escuta coaches, administradores, palestrantes, falando sobre o desenvolvimento pessoal, sempre tem itens que falam da importância da gente abrir espaço para o novo, Sim. de deixar as coisas fluírem, né? A gente fala muito de Feng Shui no programa, a gente fala da importância das coisas estarem organizadas para que tudo flua, e não só energeticamente, para que a gente ache, não fique perdendo tempo, né? Esses dias eu estava vendo dicas de organização. E aí ele dizia sobre o quanto a gente perde um tempão pegando a mesma coisa e pondo para lá, pondo para cá, pondo para cá. Então, quer dizer, a gente arruma, mas não organiza. Não sabe por quê, né? Você só fica ali perdendo energia
muitas vezes a arrumação, ela nada mais, ela acaba sendo, para quem não entende, uma transferência de um objeto de um lugar para o outro. Quer dizer, não é? Não está arrumando, você não está organizando, só está arrumando, você está transferindo do lugar para o outro, né? E então eu acredito assim que isso, além de otimizar, né, além de ser uma coisa extremamente funcional, ela também mantém aquilo que a gente gosta, assim, muito mais bem cuidado, né? Sim. Recicla um monte de coisas e abre espaço, né, Yasmin? Para coisas novas, né? E assim, é interessante que a pessoa faça isso, porque tem gente que é muito apegada a coisas desnecessárias, né? Então, é legal a pessoa entrar no processo junto. Então, essa parte, antes de eu entrar com a organização, efetivamente, é totalmente do cliente. E você bate um papo, você orienta alguma coisa com relação a isso? Eu oriento algumas coisas. Às vezes, por exemplo, peças de roupa, se a pessoa não usa há mais de um ano, é interessante doar, né? Porque provavelmente ela não vai usar e nem está lembrando que aquela peça existe, né? Então, claro que, por exemplo, roupas de festas, guarda, claro que tem coisa que você não usa há mais de um ano, né? Mas eu tento orientar, só que a destinação das coisas que a pessoa tem intenção de doar é feita completamente pelo cliente. Nossa, eu quero saber um monte de coisa a mais. Mas daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores, muito mais. Eu trouxe umas fotos que eu quero fazer uma consultoria com você. Pô, tem sapato no meio para variar. E tem um monte de trabalho bacana, pessoal, da Yasmin, para mostrar para vocês, mas daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores. Te espero. Arapongas ganha um novo conceito em cemitério. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Segurança 24 horas. Arquitetura moderna, paisagismo, capelas de velório, serviço de cremação, salão ecumênico, iluminação noturna e suítes para acomodar os familiares. Tudo isso aliado a um atendimento humanizado. Estrutura completa para ajudar você nos momentos mais difíceis da vida. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Tranquilidade em todos os momentos. Palate, uma nova referência em móveis. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Troca de showroom. Descontos de até 40% todo mês de março. Palate, Avenida Gaturamo, 455. Fone 43 3152 4565. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro, 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. De volta ao Casa Ideal de hoje, no segundo bloco, falando sobre essa atividade que é uma grande profissão, que é de personal organizer, com a nossa talentosa araponguense Yasmin. Gente, tá um papo tão gostoso. Eu tô com vontade de sair daqui e já ir para minha casa, começar a abrir espaço pro vazio para você entrar, Yasmin. Como esse papo ele vai contagiando, né? Como a gente não para pensar nos grandes benefícios disso. Isso. E nós falamos no primeiro bloco sobre o que é essa profissão. E você estava me falando então de todo o processo dessa prestação de serviço que ele vai, então, dessa pesquisa e avaliação para fazer a proposta. Daí vem o planejamento. Aí vem o dia de ação, adorei, que o cliente pode estar presente ou não, que é o dia que você vai executar o trabalho fisicamente dizendo, que às vezes é o cliente, às vezes não, às vezes é um funcionário ou não. E depois, a sequência disso, como é que é? Bom,
para finalizar esse dia da execução, a gente apresenta, né, o resultado para a pessoa, que é a parte mais gratificante, assim, Ai, né? que delícia. Ver o olhinho brilhando, assim. Ver um com o monte de resultado. espaço que tá sobrando para Sim. colocar outras coisas. Bem isso. E depois de 20 dias tem uma visita de retorno para a gente conferir assim, o que deu certo, o que não deu e tirar as às vezes ainda tem dúvidas. alguns ajustes. Assim, nessa visita de retorno, eu não ponho a mão na massa. São só, se a pessoa de repente teve dificuldade com alguma coisa, eu dou sugestões. É uma visita que dura mais ou menos 1 hora no máximo. Então, só para a gente conversar como é que foi, para eu ter um feedback do meu trabalho e poder orientar se a pessoa tiver alguma dúvida. Então, assim, eu não ponho a mão na massa, mas eu Mas você sugiro põe. coisas novas. Bem É muito isso. legal porque é tudo muito prático. Isso. Né? Porque todo mundo tem dicas de arrumar, de organizar, apesar de serem coisas completamente diferentes, mas vai fazer. Aham. Vai fazer, não sai, né? É. Ou então você arruma, e você fala, meu Deus, não mudou nada. Às vezes a pessoa ela não consegue enxergar uma forma de fazer aquilo. Certo. Então é interessante. Por isso tem ter um tanta profissional. pesquisa, estudos e acessórios em cima disso, e se Aham. tornou uma profissão, E né? também vamos falar, né, que o tempo é uma coisa difícil, porque muita gente não tem tempo de organizar. Às vezes está até arrumado, mas não está organizado daquela forma que a pessoa gostaria que estivesse, e vai ficando para o fim do ano, E, nossa, é muito triste quando tem que fazer nas férias de fim de ano a Nossa. organização dos armários. É né? verdade, Nossa né? Senhora. E eu acho que também mexer com isso, você pega uma peça que te traz uma lembrança, não é? Ou uma outra coisa que te... Ai, meu Deus, acho que eu preciso levar essa peça para costureira. Aham. Então parece que quando você começa a organizar as coisas, Perde um pouco o foco às vezes. perde né? o foco, as coisas aumentam e não tem fim. Por quê? Porque não temos essa técnica, né? Isso. Que você estudou tanto, que existe tanta literatura, tantos cursos. Você vê, ela é uma arquiteta especialista nisso, quer dizer... São muitas coisas envolvidas, né? Sim. E eu acredito também traz aí toda uma qualidade de vida diferente, né? Ver eu as acho coisas muito arrumadas. interessante essa área, porque já me falaram antes de eu me formar personal organizer, mas você vai abrir tanto assim o leque? Falei, eu só vejo como uma coisa que complementa a outra, sabe? Eu concordo. Porque eu acho que eu, como personal organizer, eu tenho uma visão de arquiteta que outro personal não teria. E Certo. mesmo como arquiteta, fazendo um projeto de interiores, eu também agora tenho a visão de organizer, né? Então você já penso acaba diferente. fazendo esse trabalho de organize e deixando até decorativo. Sim, aham. Esse é o teu diferencial, então, Sim, por você ser arquiteta. Eu acho, as coisas se complementam, né? Eu vejo como um diferencial de mercado para minha profissão. Gente, que show Arapongas Arapongas e região, né? Porque eu Sim, sei que claro. ela já tá com muito projeto fora daqui que nós vamos mostrar. Que legal, então, Arapongas e região poder estar contando com um profissional como você, especializado nessa atividade tão bacana e nova pra gente. E bom saber que é muito acessível, que é muito prático, né? Sim. Pode ser feito, então, só em um ambiente ou numa casa toda? Como que é isso? Olha, pode ser feito em um ambiente só, caso a pessoa precise, em outros ambientes da casa. Eu trabalho com organização residencial só por enquanto. Então você está à disposição para fazer essa avaliação independente do número de ambientes, do tamanho do projeto. Aham. Aí eu trabalho assim, com quartos e closets, banheiros, cozinhas e dispensas e lavanderias. Mas assim, se a pessoa tiver algum ambiente super específico da casa, tipo um ateliê, uma garagem, entre em contato comigo que a gente vai lá, avalia e vê se é possível, né? Ai, que delícia! Aliás, a Yasmin gravou um programa com a nossa querida Estela do Criando Ideias, com um monte de dicas também para decorar ateliê. Olha que legal, dá uma olhada depois lá no YouTube, ou então escreve pra gente que eu mando para vocês. Agora, eu tô curiosa para ver isso tudo e eu trouxe até algumas fotos que eu queria bater um papo com você sobre elas, pode ser? Legal, vamos lá. Então eu vou pegar e vou colocar no ar aqui para vocês.
Yasmin, eu tô com uma sensação aqui que eu acredito que todos os clientes têm, que é o seguinte. Bom, esse ambiente que eu vou mostrar aí, que vocês estão vendo aí na tela, qualquer semelhança com a minha vida não é mera coincidência. E eu tô com vergonha de mostrar, porque tá tão bagunçado, menina. E eu arrumo. Será que todos os clientes têm essa sensação? Tem. De vergonha? Tem. De, ai meu Deus, eu preciso arrumar tudo antes que eu organize. Mas olha, isso não pode acontecer, porque a gente tem que ver a bagunça para conseguir arrumar. Até então, esquentei aqui, ó, então por favor, não organiza antes, né? Então, olha só, esse aqui é um cantinho, ó, que é de brinquedo. Uhum. Então, já foi colocado em gavetas coisas, já foi colocado em malinhas, já foi colocado em potes enormes. E assim tá. Tem um monte de brinquedo aqui. Uhum. Não está organizado, está arrumado em potes e caixinhas e não funciona, menina. Você está conseguindo ver? O que você me diz disso? Olha, para organização de quartos de brinquedos, o legal é que a criança participe também. Para ela falar o que ela usa mais. Então a gente tem que deixar na mão dela, se ela usa muito as Barbies, por exemplo, então vamos deixar mais ao acesso da mão da criança, então tem que ficar mais para baixo. O que ela usa menos, fica mais para cima, que ela precisa da ajuda de uma pessoa para alcançar. Nesse caso, o que você precisa é de armário, né? Eu acho que falta prateleira, falta um armário mesmo para você conseguir guardar as coisas. O interessante é você categorizar as coisas também. Então, por exemplo... Como assim, categorizar? Categorizar é o seguinte, jogos de tabuleiro vão ficar todos no mesmo lugar, aquela é a categoria de jogos de tabuleiro. Ursinhos de pelúcia vão ficar todos no mesmo lugar. Então, a criança, ela consegue enxergar onde está cada grupo de coisas. Isso funciona para qualquer tipo de organização, tá? Não só para criança. Então, aqui, por exemplo, foi colocado todas as pelúcias dentro de um pote só, que está embaixo de 3 outros, que daí ela não pega, quando pega cai os outros 2. E eu não tinha pensado nisso, porque além de categorizar, tem que ser pela frequência também do quanto a criança brinca, né? Exatamente. Não adianta ela pegar todas as pelúcias, basta ela pegar, né, por categoria, como você falou. Isso. Muito legal. E daí, assim, se tivesse mais prateleiras, porque no caso, se fica uma caixa empilhada em cima da outra, quando a pessoa vai pegar e aquilo cai tudo, não funciona também, não é? Então, se tivesse prateleiras, assim, para colocar uma em cima da outra sem tirar uma e outra cair, seria bem mais interessante. E uma coisa muito interessante para crianças porque a criança muitas vezes ainda não lê, não é? Certo. Então a criança é muito visual, então teria que ter assim, igual aqui você tem as caixas transparentes, isso é legal. Então, se a caixa não for transparente, de repente, ou você coloca uma etiqueta com o nome que a criança dá para aquele brinquedo, que muitas vezes pode ser que não... Ai, que ideia linda! Pode ser que não seja, tipo, carro, né? Carrinho. Pode ser que seja uma outra coisa. Por isso você faz toda essa pesquisa e é personalizado, né? Você vai etiquetar, não conforme você entende, conforme a linguagem da criança. E muitas vezes, para a criança, o interessante é você tirar uma foto do objeto que tem dentro da caixa e colar por fora. Porque se ela não lê, ela não sabe achar, entendeu? Aí, isso é bem legal para criança pequenininha que ainda não foi alfabetizada. Muito legal. Isso aí também torna a criança independente, né? Ela mesma vai lá, pega e guarda, né? e tudo funciona. Ó, a outra são sapatos, que eu acho que é um problema meio comum, porque como a gente tem sapato, como a gente faz atividades diferentes, né? Sim. A gente chega de uma atividade esportiva, vai para uma festa, ou então coloca um chinelinho para ficar em casa e aquilo tudo vai ficando, né? Eu brinco com a minha filha que parece uma centopeia, porque eu não sei de onde surge tanto sapato em casa. Eu falo, filha, quantos pés você tem? Então esse aqui, por exemplo, ó, é guardado os sapatos da mãe e da filha mais ou menos junto, porque elas calçam a mesma coisa e a filha acaba usando. Tá. Então eu vou te mostrar aqui, ó, tem 3 lugares de sapato no mínimo na casa. Então tem esse,
O que você sugere para sapatos guardados junto de duas pessoas? Já vendo essa foto, dá para perceber que o espaço entre uma prateleira e outra, ele é grande. Então poderia ter mais prateleiras e a gente tirar aqueles sapatos que estão em cima da cômoda, ali bagunçados, de lá, entendeu? Trazer gente, pra olha cá. que legal. Eu sou arquiteta e não tinha pensado nisso, né? Tem que ser organizer mesmo para enxergar as coisas de uma outra forma, né? Eu pensei no nicho, no fundo do corredor, nas cores, mas não pensei nessa praticidade toda. Então, e nesse caso, daria para ganhar pelo menos, acho que mais umas 2 prateleiras aí. Então, também organizar por frequência de uso. Tá certo que é legal pôr uma categoria, por exemplo, sapatos de festa, né? Que são usados com a mesma frequência. Mas se você puder deixar assim mais à sua mão os sapatos que você usa com maior frequência, vai ficar bem mais funcional para você. Então tem que conversar com essa pessoa que divide com você o que ela usa mais, você vê o que você usa mais também, né? E vocês deixam ali mais baixinho essas peças e vai deixando mais para cima o que não usa com tanta frequência, né? Então, além da frequência, porque a frequência já define, né? Se você bota, que são coisas temporais, sandalinha, né? Muitas vezes dá para inverter, né? Quando tá no inverno, você deixa todas as rasteirinhas para cima e põe as botas para baixo. Você sugere guardar em caixas? Então, se tiver espaço para deixar tudo exposto, legal. Agora, se não tiver, se quiser guardar em caixas, eu sugiro que você não guarde assim na caixa do sapato, porque não dá para você ver exatamente o que tem ali dentro. Então, dá para pôr às vezes naquele tipo de saquinho de TNT que tem um visor transparente, você vê a ponta, né? E também tem as caixas próprias para sapatos das marcas de acessórios organizadores, que daí elas têm a tampa ventilada, elas são transparentes, você enxerga o produto que está lá dentro. Porque esse é outro problema, né? Como armazenar adequadamente. Exatamente. Daí essas caixas são muito boas. Aí aqui em Arapongas eu ainda não achei dessas caixas, mas em Londrina você encontra. Lá tem bastante... São acessíveis? Sim, normalmente esses acessórios são muito caros ou são acessíveis? Não são. Olha, na semana passada eu trabalhei com uma casa, que até eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui hoje, que eu peguei alguns acessórios aqui em Arapongas mesmo, e eles custavam assim, era organizador de calcinha, de sapato, custava assim, de R$17 a 40, por aí. Não são coisas caras e muitas vezes... São peças que não precisam ficar trocando sempre, né? Não são. É uma coisa que é feita para durar um tempão no seu guarda-roupa, sabe? Então, são umas peças que às vezes é feita para alguma coisa, igual o organizador de calcinha. Ele serve para organizar muita coisa, entende? Dá para você colocar meia nele, dá para colocar... Bijuteria, o que você quiser. Gravata. Gravata não deu. Foi uma coisa triste que eu tentei pôr a gravata na semana passada, mas ficou muito apertado, aí pode amassar. Certo. Mas esses organizadores servem para uma infinidade de coisas, então tem que ter criatividade assim para pensar no uso que você quiser, né? Ai, muito legal. Eu queria ver tuas fotos, você mostra pra gente? Vamos lá. Mas daqui a pouquinho, gente, então depois dos nossos apoiadores, vamos ver esses trabalhos da Yasmin, que são trabalhos recentes, né, Yasmin? Aqui em Arapongas, pra gente aprender um pouquinho mais. Daqui a pouquinho te espero. Arapongas ganha um novo conceito em cemitério. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Segurança 24 horas. Arquitetura moderna, paisagismo, capelas de velório, serviço de cremação, salão ecumênico, iluminação noturna e suítes para acomodar os familiares. Tudo isso aliado a um atendimento humanizado. Estrutura completa para ajudar você nos momentos mais difíceis da vida. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Tranquilidade em todos os momentos.
Palate, uma nova referência em móveis. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Troca de showroom. Descontos de até 40% todo mês de março. Palate, Avenida Gaturamo, 455. Fone 43 3152 4565. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. Voltamos ao Casa Ideal no nosso terceiro bloco hoje, falando sobre essa profissão interessantíssima de personal organizer, onde eu estou tendo o prazer aqui nesse cenário lindo do Brasília Móveis Decor, o prazer de receber a nossa querida arquiteta e especialista em organizer, a Yasmin. Já falamos como é que funciona essa profissão, ela já me deu uma consultoria aqui, que a gente dividiu com vocês, já nos divertimos muito, já planejamos um monte de coisa aí para levar para vocês e agora ela vai mostrar para a gente alguns trabalhos que ela desenvolveu recentemente aqui em Arapongas e o trabalho antes e depois. Vamos lá, Yasmin? Bom, o que eu vou estar mostrando para ela aqui provavelmente vai estar aparecendo para vocês aí na tela. Essa casa aqui, eu organizei o closet. Quais que eram os maiores problemas, né? O problema do marido eram as gravatas. Ele tinha todas as gravatas em um cabide que ele é próprio para gravata, só que ele não achava aquilo funcional para ele. Ficavam todas as gravatas juntas ali, quando ele precisava pegar uma, a outra caía. E quando precisava encontrar uma, às vezes ficava meio difícil, ficava uma por trás da outra. Aí acaba só pegando de cima. Sim. Aí isso era o ponto principal que ele queria arrumar na parte dele. As gravatas e os cintos que ficavam todos pendurados num cabide também meio mole, assim. Um negócio muito, muito estranho. No caso da parte dele, estava bem organizado já, só que tinha coisas que ainda incomodavam, que não estavam muito bem pensadas para o dia a dia. Aqui tem uma foto da parte dela, né, que é o calceiro, porque o que ela mais tinha lá era cabideiro, então ficavam todas as peças penduradas em cabides. E não sobrava quase espaço para gavetas. Isso era uma deficiência bem grande do closet dela. Aqui são algumas calças que ficavam penduradas tudo meio... O cabide era grande, sabe? Às vezes ficava escorregando, caindo. Aqui tem algumas blusinhas, né, que ela guardava também, que também não estava guardado de uma forma muito racional, o que ela usava mais estava mais para cima. Porque sabe? Como a gente conversou no primeiro bloco, se você olhar, tá arrumado. Sim, a maioria. Né? A gente vê que uma pessoa uma pessoa que tem um cuidado com isso, que deve se preocupar muito com a organização, ele aparentemente tá arrumado, tudo certinho, né? Mas não tá funcional, né? A maioria das casas é assim, é difícil encontrar quem tem aquilo tudo desorganizado, uma coisa por cima da outra. A maioria das casas tá arrumada, só que você chega lá, a pessoa não se encontra. Então é isso que a gente tem que mudar, né? Aqui nesse caso, ela guardava muitas blusas de frio embaixo das blusinhas sem manga que ela deixava pendurada no cabideiro. Então ficava tudo meio escondido assim com as blusinhas por cima, com as mangas caindo por cima, e ficava de difícil acesso quando ela precisava usar no inverno. Aqui é uma gaveta de calcinhas e meias, que aparentemente também está organizada, mas se precisasse de mais espaço, na pressa né? acaba levando tempo para achar, né? E arrumado tá, mas...
Aqui é um ponto que foi muito crítico do projeto, são as bijuterias. Ela tinha muita bijuteria e ficavam todas guardadas dentro de uma gaveta, dentro de caixas transparentes, uma caixa em cima da outra. Então, quando ela precisava de alguma coisa que estivesse lá para baixo, ela nem lembrava que aquilo existia. Então, ela sempre acabava usando as mesmas peças. E isso era uma coisa que pegava forte assim para ela, que foi um ponto que eu tive que pensar muito bem em como organizar para ficar prático. Aqui é a gaveta de roupas de ginástica, que também, assim, olhando, tá arrumado. Só que ela se queixava bastante, às vezes precisava pegar uma peça, desarrumava todas as outras, sabe? Esse é o nosso antes. Agora, o depois, o que aconteceu? Aqui. Uau! Visivelmente a gente já vê uma mudança em algo que eu achei que não precisava, aparentemente, não tinha como mudar, né? Essa parte aqui ficou parecida, só que teve todo um pensamento lógico de Tem como toda uma distribuir. logística aí. Exatamente. As peças de inverno eu joguei todas para o fundo do armário, ficaram nessas duas prateleiras, só que como agora tá calor, ele não precisa ter o acesso tão fácil. Eu juntei todas as camisetas e camisa gola polo na mesma pilha de roupas, porque ele não usa com tanta frequência, e aproximei os pijamas, que estavam meio longe, assim, do acesso dele, né? E deixei shorts e agasalhos um pouquinho mais longe, que também era uma coisa que ele quase não usa. Não é diário, vamos colocar assim, né? Aí, para resolver as gravatas, o que eu fiz? Eu coloquei todas as gravatas em duas caixas no ponto mais fácil do armário de alcance. Então eu enrolei todas elas, coloquei um organizador, assim, um separador dentro das caixas, e ele consegue enxergar todas as gravatas. Que bacana! Por cor, tudo assim, muito fácil. Como uma caixa de bombom, dessas que daí tem tudo exposto e pega da mesma forma qualquer uma. Você compra numa loja de embalagens, é muito fácil de achar alguma forma de organizar. Aqui nesse caso eu comprei duas caixas iguais numa casa de embalagens. E os sapatos, que antes estavam muito guardados em caixas, eu tirei todas as caixas e deixei todos expostos, porque assim ele enxerga o que ele tem, e joguei para o fundo do armário coisas assim que ele não usa tanto. Antes ele fazia academia, agora ele não faz mais. Então joguei o tênis de academia lá para o fundo do armário, entendeu? Então liberei um espaço que está aparente aqui. Olha, até sobrou espaço. Sim. Isso que é bacana, né? Para coisas novas. E até o sapato que ele estava no pé no dia ia vir para esse espaço aqui, porque ele usa muita roupa social no dia a dia, né, por causa do trabalho dele, então iria ter o espaço aqui. Os cintos, que também era um outro ponto difícil, assim, que ficava tudo pendurado no cabide. Eu comprei um suporte para vassouras. Olha que show! Que bem pensado. Pois é, foi parafusado na parte de dentro da porta do guarda-roupa dele e deu exatamente o número de cintos que ele tinha. Foi o máximo. Essa parte não foi pensada. Achado. Pois é, e deu certinho. No caso das blusinhas que estavam nas prateleiras, o que eu fiz? Primeiro, claro, peguei por categoria. Aqui embaixo estão os cardigans, que ela usa muito, né? Que ficava bem à mão. E separei por cores. Aqui em cima ficaram duas pilhas. Uma de blusinha sem manga e outra de blusinha com manga, separado por cores também. Aí, nesse caso, o que eu fiz? O que está tudo aqui atrás? São aquelas blusas que ficavam embaixo daquelas blusas penduradas, aquelas blusas de inverno. Eu joguei todas para o fundo dessas prateleiras. Que acaba sendo usada poucas vezes ao ano. No inverno. Então, o que eu sugeri? Que no inverno fosse invertido, entende? Ela trouxesse as blusas de inverno para frente e as blusinhas sem manga, as blusinhas de manga comprida, que talvez não vai usar tanto, jogasse para trás. Na mesma lógica. Na mesma lógica. Você só inverte o layout, vamos dizer assim. Esse que é um problema muito grande de prateleiras, porque como ela pega a profundidade do guarda-roupa, então
é uma profundidade grande, às vezes você não sabe o que guardar atrás. Então é legal pensar dessa forma sazonal, entende? Então você põe o que é de inverno para trás no verão e o que é de verão para frente no verão, entendeu? Pronto. Gente, essa foto tá incrível, Yasmin, parece uma loja. Pois é, então, eu contratei um montador, ele executou os 2 painéis, né, da forma que eu tinha pensado lá para o ambiente, eles foram instalados nas paredes. É um painel de madeira. De madeira. Fixo. Sim, ele é todo perfurado, né, você já encontra a chapa perfurada desse jeito. E o que eu comprei? Ganchinhos. Então, tudo que ela tem vai ser colocado aqui nesses ganchos. E ela vê então é uma tudo. coisa flexível. Ela também pode colocar uns ganchos com espaçamento maior, menor. Na verdade, você vê que não tá tudo preenchido, porque ela mesma falou, ó, coloca algumas coisas que o resto eu quero colocar. Então a pessoa que se envolveu foi bem legal, sabe? Então eu coloquei alguns ganchos e ela pode colocar onde ela quiser os próximos. E esse Isso tá daqui... dentro de um closet. Isso. Ficou até decorativo, né? Ficou muito legal. Ficou bem legal. Eu gostei, achei bem legal. Foi a primeira vez que eu trabalhei com esse painel e eu adorei, assim. As próximas pessoas que quiserem, eu vou recomendar. É uma solução bem legal, né? Aí, o que mais que aconteceu aqui? As calças, lembra que elas estavam tudo em cabides, assim, bem grandes, ficavam tudo meio caindo? Então, aqui eu comprei cabides menores, separei por tipo de uso de calça, que tem calças sociais nesse canto. Aqui são umas calças estampadas, assim, mais de linho, coisa mais para lazer, assim, não para ela usar no dia a dia dela, porque ela usa roupas muito sociais. E nesse canto aqui eu coloquei as saias dela, todas em cabides com presilhas. Olha só, saia com as calças e todos os cabides são iguais, tirando os de presilha. Isso também otimiza o espaço. Sim, isso é uma coisa que geralmente se usa, né, em armários, é a padronização dos cabides. O que acontece? Tem gente que às vezes não pode trocar todos. Então, no caso dela, eu vi que ela tinha muitas peças em cabide preto, então os cabides que eu comprei a mais eram cabides pretos, né? Ai, olha que solução boa. Aí, do lado do marido dela, eu vi que tinha bastante cabide branco. Então, eu padronizei o lado dele branco e o lado dela preto. Isso também ajuda a, de longe, já rapidinho, visualizar o que é dela, o que é dele. Isso mesmo. E a solução para os sapatos, que era uma coisa assim essencial para ela, é que assim, os sapatos eles ficavam numa parte do armário que ela era da minha cabeça para cima, então ela tinha que subir numa cadeira para pegar todos os sapatos. Não existia um outro lugar para colocar isso, infelizmente. Então, o que eu fiz? Eu usei aquela solução que eu te falei naquela foto. As prateleiras, elas eram muito longe umas das outras. Então, eu contratei uma vidraçaria, eles foram lá, fizeram prateleiras de vidro, porque como tá alto, leve. ela enxerga tudo que tem lá em cima, olha, entende? Que ideia. Aí a gente conseguiu ganhar mais espaço para os sapatos dela. Essa transparência facilita essa visualização rápida. Já que está tão alto, né? E quando eu organizei as gavetas, eu consegui ganhar um espaço mudando certas coisas. Como eu tirei as bijuterias da gaveta, eu consegui uma gaveta para os sapatos. Então aqui embaixo tem sapatos que ela usa com muita frequência, que ficaram bem à mão. E essa aqui é uma outra sapatilhas. Gaveta com sapatilhas, né? E aqui estão as roupas de ginástica, que eu organizei de uma forma que todas as calças ficassem em formato de arquivo, assim, bem Olha que bacana, então o segredo aí foi a dobra. Foi, E daí agora ela não tem mais aquele problema de ficar tentando pegar uma coisa e desorganizar as outras. Eu tentei ao máximo deixar tudo mais visível, né? E é isso. Gente, eu amei isso. E esse aqui, o que é? Aqui é a gaveta de calcinhas. Como ela tinha muitas, eu quis deixar tudo bem mais visível. Então, a forma de organização foi bem semelhante à das calças, que ficaram as dobras que fizeram a diferença, tanto para as calcinhas quanto para as meias. Então, ela enxerga tudo que ela tem.
E aqui é um exemplo de um objeto organizador. Isso aqui é uma maleta... Isso a gente compra pronto. Pronto. Isso é uma maleta organizadora de sapatos que cabem 12 pares, que eu não usei para sapatos. Eu coloquei muitas blusinhas que Ela abre e fecha? Ela tem um zíper, né? E a tampa dela é toda transparente, é um plástico transparente. Aqui tá aberta, né? Você não tá vendo o plástico. Ela é usada normalmente para viagem. E você usou... Pro próprio armário mesmo. Ela Certo. tem alças para você conseguir pegar mais fácil, né? Ela tem uma alça na outra lateral aqui, dependendo de como que você ajeita no armário. E eu usei, não lembro se foram 2 ou 3 no armário dela, porque como ela não tinha gavetas, então eu precisava criar possibilidades ali de como armazenar as coisas. Então aqui eu guardei as blusinhas e aqui atrás ficaram os pijamas, que esses pijamas ficavam atrás de uma pilha de roupas, assim, no fundo do nicho, que ela tinha muita dificuldade para pegar. Então ela adorou essa solução aqui. E é isso. Esse foi um dos pontos que ela mais gostou. A hora que ela viu essa maleta, falou: ai meu Deus, não acredito que eu tô vendo tudo que eu tenho. Foi bem legal. Vê como sobrou espaço. Impressionante como ficou tudo à mão. Sim. Eu tô impressionada, Yasmin. Eu amei isso. E assim como esse, você tem vários outros trabalhos bem legais no teu site, né, Yasmin? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho o meu site, que é o yasminalcaraz.com.br. Vocês podem entrar em contato... Tá lindo, gente. Eu já entrei ontem. Vocês podem entrar em contato comigo também nas redes sociais, podem achar as minhas páginas. Tem muita coisa que eu divulgo todo dia, né? Tanto na área de organização como de arquitetura. Ou entrar em contato pelo meu telefone, que é o 9924 1124. Alguma dificuldade também? Fala com a gente aqui na TV Paraná, ou então também nos meus canais, aí eu dirijo vocês para Yasmin. E Yasmin, eu adorei. Eu acho que isso aí traz, assim, resumindo, muitos benefícios de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Esses dias eu li um livro que chamava 1 Minuto para Mim. E ele falava do quanto 1 minuto dá pra fazer tanta coisa. Não é? E às vezes a gente perde 2, 3, 4, 5 procurando uma coisa, e para pegar essa coisa a outra fica mais desorganizada, e você perde 10 depois para arrumar. Sim. Então é muito sério isso. Então eu fico muito feliz em saber que a gente tem aí profissionais tão talentosos como você na nossa região para estar nos ajudando nisso. E olha, foi um prazer enorme trazer esse assunto, em especial você, que é tão querida pra gente, foi um prazer, né? foi Assim, meu também. e também ter a energia aí da tua família, do teu pai perto da gente de novo. Sim. Aqui na TV Paraná, sabe? Então eu quero que você seja parceira nossa sempre. O que precisar, nós estamos aqui à disposição. Tudo bem, se alguém precisar de alguma coisa, estamos aí, né? Que bom, prazer enorme. Obrigada por tudo, Yasmin. Obrigada a você. Pessoal, obrigada pela sua audiência. Eu adorei fazer esse programa de hoje, estar aqui, ó, com essa querida Yasmin. Espero que vocês tenham gostado também. Te vejo aí, ó, no próximo Casa Ideal. Beijos enormes e obrigada. Até mais. Tchau.